Shalom, shalom, queridos, graça e paz, tudo bem? É um prazer mais uma vez estarmos aqui para falar sobre a cultura do céu, para falar sobre o reino de Deus, e eu espero que tenha sido edificante, tenha sido e está sendo edificante para a sua vida, em o nome de Jesus. Vamos mais uma vez entrar em mais uma parte do reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre identidade e propósito. E você vai ver como vai ser extraordinário esse mover, esse tema. Eu tenho certeza que vai mexer com você. Então fique conosco até o final do vídeo, que você será extremamente impactado e edificado para a honra e glória do Senhor. Antes de começarmos, se inscreva aí no canal, ative o sininho e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis os vídeos onde nós estamos falando sobre o reino, para que o reino de Deus seja propagado em todos os lugares do mundo, em o nome de Jesus. Então vem conosco, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a cultura, para falar sobre esse reino maravilhoso, do qual poucas pessoas ainda estão atentos e sensíveis a ele. Porém, é ele que rege tudo isso aqui. Tudo que você enxerga veio do reino espiritual. Tudo começou no reino de Deus e nós precisamos prestar muita atenção. Quando Jesus falou para nós orarmos ao Pai e pedirmos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, ele nos mostra a vontade do Pai, para que a terra se mova, para que a terra viva da mesma forma que o céu está vivendo. E eu tenho falado isso no decorrer de todos esses vídeos, você pode acompanhar os outros vídeos também, ok? Que vamos falando muito sobre essa cultura e esse é o propósito do canal. O canal foi criado para isso, para falar sobre o reino de Deus, e eu conto com a sua contribuição, com a sua colaboração em divulgar, em compartilhar esses vídeos com o máximo de pessoas que você venha conhecer. Amém? Hoje nós vamos falar sobre identidade e propósito. Vamos entender que identidade sem propósito não tem sentido. Por quê? Porque primeiro surge um propósito para que assim tenha a razão para algo ser criado. Isso quer dizer que antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de eu ser feito, primeiro Deus pensou no motivo, na razão para o qual daria sentido ao seu nascimento. Fora isso, não temos sentidos de vida. Por isso muitas pessoas não conseguem ver sentido para suas vidas porque não conhecem o propósito para o qual ela foi criada. E isso é extremamente importante. E eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar você, vai mexer com você. Por isso, coloque nos comentários aí as suas dúvidas, coloque aí as situações que você passou, para que assim a gente possa, se você autorizar, a gente possa compartilhar, mesmo que não diga o seu nome, mas que a gente possa compartilhar de pessoas que estão vencendo, pessoas que estão entendendo isso, pessoas que se encontraram, sabem o propósito, sabem sua identidade, ok? Então vamos lá em Gênesis capítulo 1, porque nós não podíamos ignorar, Gênesis é o início de tudo e é lá que a gente começa. Capítulo 1, verso 26 diz assim: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nós vemos aqui dois versículos bastante parecidos. Porém, no verso 26 está falando sobre o propósito. No verso 28, ele já está revelando para aquele que foi criado para esse propósito. Então, no verso 26, Deus está falando consigo mesmo. Ele está falando para ele mesmo, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele domine, para que ele governe. O que isso quer dizer? Para que ele seja a extensão do meu reino aí na terra, porque a terra foi criada para ser a extensão do céu.
Então, no verso 28, ele então já criou o homem, porque foi falado isso no verso 27, Deus cria o homem, certo? E no 28, ele então revela esse propósito para o homem. Deus os abençoou. É isso que o versículo está dizendo. Deus os abençoou. E assim Deus deu o direcionamento. Deus falou, ó, vocês foram feitos para isso. Domine os peixes, domine as aves, domine tudo que foi criado. Porque esse é o propósito do qual eu fiz vocês, para serem a extensão do meu reino no céu, aqui na terra. Então, quando Jesus nos ensina lá em Mateus, quando ele fala, ore ao Pai do céu, para que ele traga o reino dele, ele está falando sobre isso aqui. Ele está falando sobre o propósito para o qual a terra foi criada e o propósito para o qual você foi criado. Porém, sem esse propósito, não tem sentido a sua existência. O que isso quer dizer? Não tem sentido a sua identidade. Por isso, muitas pessoas não sabem quem são, porque não sabem o propósito para o qual foram feitas. As pessoas estão se perguntando, quem eu sou? As pessoas estão tentando ser outras pessoas. Pessoas estão tentando ser outras coisas, e isso é o resultado de quem não sabe o propósito para a sua vida. E é extremamente importante, por mais que você não acredite, mas dentro de você essa pergunta surge. E tudo que você faz na sua vida é uma tentativa de você acertar o propósito para o qual você foi criado. Porém, eu e você, nós não podemos mais ser homens e mulheres rebeldes, do qual, achando que por nós mesmos vamos descobrir o propósito para o qual nós fomos criados. Nós temos que nos render à autoridade do Criador, daquele que nos fez, não para uma religião. Jesus e nem Deus veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um propósito, ele veio estabelecer um reino, ele veio estabelecer um estilo de vida. Foi para isso que a terra foi criada. Foi para isso que eu e você fomos criados. Então veja bem, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine, para que governe, ele está falando sobre propósito. No verso 28, ele já fez o homem e ele então agora está revelando para o homem. O que isso quer dizer? Que quando você nasce, primeiro, o propósito é falado. E aí sim vem a concepção, vem a manifestação daquele que vai cumprir o propósito para o qual foi falado. Quando você nasce, aí você recebe a revelação do seu propósito. Quem te revela? O próprio Criador. O próprio Criador. Assim também é como esse aparelho. Você hoje, se você olhar um aparelho como esse, você vai saber falar, isso aqui é um celular, isso é um iPhone, isso é um smartphone. Você sabe. Mas eu quero que você agora pare comigo e pense, como seria esse aparelho há 20 anos atrás? Se você recebesse esse aparelho há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, como que você falaria? O que você falaria? Muito obrigado, eu estava precisando de um aparelho. Você ficaria feliz? Você pularia de alegria porque agora você tem um telefone novo, você tem um celular novo? Ou talvez a sua pergunta é, o que é isso? Para que serve isso? É justamente disso que nós estamos falando. Porque quando o fabricante fez o aparelho celular, ele não simplesmente fez um aparelho e depois ele foi tentar descobrir para o que serve. Não, primeiro ele projetou, primeiro ele deu sentido, ele deu razão, propósito para fazer esse aparelho. Há 25 anos atrás não existia isso, por isso você não saberia identificar o que é isso daqui, porque isso não existia. Por mais que eu entregasse na tua mão, você olharia para esse aparelho e você não encontraria propósito. Por isso da pergunta, o que é isso? É diferente de você ver um banco. Quando você vê um banco de praça, quando você vê um banco de praça, você não vai perguntar o que é isso. Você já reconhece o propósito daquilo ali, então você aceita e ponto. Hoje, se alguém entregar isso daqui para você, esse aparelho para você, você também não vai perguntar o que é isso, porque você já sabe o que é por causa do propósito que já foi revelado. Quando o primeiro celular apareceu, as pessoas perguntavam, o que é isso? E o que foi apresentado? Um nome? Olha, isto é um celular. Não,
não foi apresentado o nome. O que foi apresentado foi o propósito. Isso daqui, ele faz ligações, ele recebe ligações, ele armazena números como se fosse uma agenda eletrônica, e aí você pode falar com pessoas de várias distâncias. O nome disso é celular. Então você vê que o que vem a revelação é o propósito, não a identidade. Quando o propósito é revelado, a identidade, consequentemente, também é revelada. O que isso quer dizer? Se você não sabe quem você é porque ainda você não sabe para o que você foi feito. Mas eu tenho plena convicção de quando você souber para o que você foi feito, então você saberá automaticamente quem você é. Entenda muito bem isso. Isso é poderosíssimo. Vamos olhar o texto de Isaías, capítulo 1. Veja bem isso. Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Verso de 1 a 3, vamos ler. Verso de 1 a 3 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só o que Deus está falando. Deus está chamando a atenção dos céus e da terra para fazer um pronunciamento. Que pronunciamento é esse? Dizer que o que Ele fez, quem Ele fez, eu e você. Está dando para entender o privilégio? Deus chama a atenção dos céus e da terra para falar sobre a criação mais poderosa, a criação que mais dá orgulho. Filhos. Filhos. Independente do que os filhos façam, eles estão no nosso coração. Eles estão nos nossos corações. Então Deus aqui está dizendo: olha, presta atenção céus, presta atenção à terra, porque eu vou falar algo, eu estou falando algo. Fiz filhos, identidade, e os engrandeci, resultado de propósito. Mas eles se revoltaram contra mim. O que é revolta? É você não concordar, é você não aceitar um posicionamento, é você ir contra. Então, quando eu e você estamos contra o propósito para o qual nós fomos feitos, nós passamos a viver outros tipos de propósitos. Porém, automaticamente nós somos modificados. A nossa identidade original ela é perdida. Hoje as pessoas estão se movendo pela identidade da terra. Porém, eu e você somos da identidade do céu. E a identidade do céu faz a diferença na terra. Mas a identidade da terra, ela fica sujeita à terra. Então veja muito bem isso. Lá em Gênesis, como nós falamos, ele disse para nós dominarmos. A nossa identidade, o nosso propósito está para dominância, governo. Mas quando você aceita a identidade da terra, o que é a identidade da terra? É viver pelos padrões dessa terra, para o propósito dessa terra. E essa terra, a Bíblia fala em 1 João 5, que jaz no maligno. Quando eu falo terra, eu estou falando do sistema. A maneira de viver, a maneira de governar, a mídia, a educação, a saúde, tudo que envolve a nossa vida jaz no maligno. Por isso Jesus falou: arrependei-vos, pois é chegado um reino, o reino dos céus. Ei, se o reino de Deus já tivesse sido estabelecido, eu e você não precisaríamos nos arrepender e nem receber essa palavra, que o reino dos céus estava chegando. Mas ele falou para nós fazermos isso. Então, dentro disso, olha o que Isaías está dizendo. Ele fez filhos. E ele faz uma comparação que me chamou muita atenção. Ele compara o entendimento de um animal. O animal não tem entendimento, ele age por instinto. Ele não raciocina, ele não pensa, ele tem instinto. Mas mesmo o animal, ele consegue conhecer, ele consegue reconhecer quem o alimenta.
para você ver o quanto nós estamos perdidos, o quanto nós estamos mortos para a verdade, que nós não estamos nem reconhecendo quem nos alimenta e quem nos fez. Quando eu perco essa visão, é isso que a Bíblia fala que é morte. Nós passamos a morrer e vivemos da forma dessa terra, parecendo um zumbi na terra. Mas Deus está nos trazendo uma verdade, está trazendo a revelação para que os filhos de Deus se revelem. Ruios, filhos maduros. Meu irmão, não aceite mais a identidade da terra. A identidade da terra é caída. O propósito da terra é caído. E nós estamos entendendo que a identidade não tem sentido nenhum sem o propósito. O propósito vem primeiro. E foi isso que a serpente falou para Eva. Ele mostrou um outro propósito para ela. Automaticamente, quando ela aceita, ela vê uma outra forma a vida. Ela começa a enxergar a vida de um outro jeito. Ela começa a enxergar, eu já falei isso em outros vídeos. Ela começa a ter uma visão completamente diferente, inclusive deles mesmos. Inclusive deles mesmos, da sua própria identidade, do propósito para o qual começaram a viver, foi totalmente deturpado, totalmente fora do foco, totalmente desviado. E é por isso que Deus está falando. É por isso que Jesus, quando veio, ele só falou sobre o reino, ele só falou sobre a cultura. Ele viveu a sua identidade, por quê? Porque ele estava dentro do propósito. Na verdade, ele não tinha dúvida da sua identidade, porque ele estava dentro do propósito. Quando Satanás foi tentá-lo no deserto, o que aconteceu? Satanás toda hora falava assim: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Se tu és o Filho de Deus, faça tal coisa. Ele estava falando o quê? Identidade. Ele estava atacando a identidade de Jesus. Porém, você não vai ficar ofendido e você não vai se sentir tentado na sua identidade porque você está dentro do propósito. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia para o que ele veio. E ele fala isso lá para Pilatos. Ele fala isso para Pilatos. Foi para isso que eu nasci para ser rei. Eu nasci para trazer a verdade. Eu nasci para testemunhar a verdade. E aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. É o que a palavra do Senhor fala. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E você e eu precisamos rapidamente buscar a presença de Deus para que Ele revele para nós o seu propósito, como Ele fez com Adão e Eva. No versículo 26 de Gênesis, Ele fala para si mesmo o propósito. No verso 28, Ele já criou Adão e Eva e Ele fala para Adão e Eva. Então, Ele revela o propósito. Isso quer dizer que Deus não só está te fazendo, Deus não só te criou, Ele agora quer revelar para você o porquê que Ele te criou. Como eu disse do celular, o fabricante não fabricou isso daqui para depois saber o que ele ia fazer. Ele só fez quando ele tinha uma razão para fazer. Você só foi feito porque Deus tinha uma razão para você fazer. E você não pode morrer sem cumprir essa razão, sem cumprir esse propósito. Tem muitas pessoas no cemitério, muitos tesouros, muitos livros que não foram escritos, muitas músicas que não foram compostas, muitas coisas que eram para acontecer na terra que não aconteceu e não vai acontecer. Por quê? Porque pessoas morreram sem cumprir com o seu propósito. Amados, nós estamos passando por umas dificuldades mais incríveis do mundo, mais incríveis. E esse é o momento de eu e você vivermos esse propósito, para que nós possamos sarar a terra. A palavra do Senhor fala que nós seremos remédios para as nações. E eu creio de todo o meu coração. Mas como que eu creio nisso? Por causa da revelação de quem eu sou e para o que eu fui criado. Caso contrário, a própria Bíblia será apenas mais um livro na sua biblioteca pessoal. Será apenas mais um livro para ficar em cima da mesa. Só isso, um livro religioso. Mas a Bíblia, ela não é um livro religioso. A Bíblia é a constituição do céu. É a revelação do céu para a terra. E dá certo. Jesus, quando veio para a terra, Ele não só morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu, mas Ele veio para mostrar qual era o estilo de vida. Ele viveu esse estilo de vida aqui na terra, dizendo, é possível. E através do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em mim e em você,
nós passamos a viver o mesmo estilo. Deus está contando comigo e com você. Eu também estou contando com você. Propague isso, compartilhe o máximo que você puder desse vídeo para que mais pessoas recebam dessa revelação. Quem você é, para o que você nasceu. Para que você entenda quem você é, você primeiro precisa saber para o que você nasceu. Como eu disse, há 20 anos atrás, se você entregasse esse aparelho para a pessoa e até dissesse, isto é um celular para nós hoje, ano de 2020, para nós tem sentido, tem razão. Então, quando você fala, está aqui, eu não preciso mais nem falar o nome, eu não preciso nem falar a identidade. Eu já recebo, porque eu já sei o propósito e eu já sei a identidade. Mas há 20 anos atrás, não seria assim. Há 20 anos atrás, se você entrega um aparelho desse, a pessoa ia perguntar, o que é isso? Para o que serve isso? Está dando para entender? Quantos de vocês estão agora perguntando, quem sou eu? Para o que eu sirvo? E essa pergunta, ela surge principalmente quando há uma decepção, quando há uma frustração, quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse. As pessoas começam a perguntar. Certa vez, eu estava numa viagem profética na Itália, eu estava num parque e Deus começou a falar comigo sobre identidade, sobre propósito, e Ele começou a ilustrar isso para mim, olhando para toda a criação. E eu me deparei que eu estava no meio, entre duas árvores, sendo que uma árvore, vamos colocar assim, a do meu lado direito, ela estava cheia de flores, estava com frutos, mas a árvore do lado esquerdo, ela estava seca, ela estava feia. Então, quando eu olhei para essas duas árvores, Deus falando assim, é assim que funciona. Elas estão plantadas próximas uma da outra, elas estão passando pela mesma estação, que na época, final do ano de 2019, lá na Itália era inverno, elas estão passando pela estação de inverno, porém, elas estão vivendo uma outra realidade. Uma está vivendo a realidade de frutificação, a outra está vivendo uma realidade de descanso. Mas quem não entende do seu propósito e não sabe quem é, provavelmente diria que essa árvore não presta para mais nada. É o que muitas pessoas estão dizendo, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, nada na minha vida dá certo. Ei, as pessoas que são administradoras daquele parque na Itália, se não conhecesse a identidade de cada uma daquelas árvores, provavelmente cortaria aquela árvore e jogaria no fogo. Mas por que aquela árvore ainda está plantada? Porque as pessoas que administram aquele parque sabem que aquele período dela é um período de descanso, aonde ela está fortalecendo suas raízes. Compensação, a árvore desse lado, ela está florida, ela está dando fruto, mas alguns meses atrás ela também estava seca. Então você precisa entender o seu tempo, você precisa entender a sua identidade e o seu propósito. Caso contrário, você vai olhar para as pessoas ao seu redor, que talvez estão tendo sucesso, e você vai falar assim, eu também quero fazer aquilo. E você vai lá e investe dinheiro, pede dinheiro emprestado, vai no banco e tudo mais, e entra numa dívida enorme para fazer aquilo que uma outra pessoa está fazendo, e no final das contas, você não foi feito para aquilo. E você tenta esse negócio, tenta fazer aquilo e não dá certo. E não dá certo. E você vai se perguntar, mas por que aquela pessoa está dando certo? E aí vem um sentimento de inveja, vem um sentimento de frustração, vem um sentimento maligno no teu coração. E às vezes você fica até com raiva daquela pessoa porque aquela pessoa está dando certo e você não. Mas por quê? Porque você está saindo do teu propósito, você está saindo da sua identidade. Hoje não é o tempo de você frutificar, hoje é o tempo de você descansar. E é o tempo daquela pessoa frutificar. Mas amanhã é o seu tempo de frutificação. E é o tempo daquela pessoa de descanso. E você precisa entender, você precisa receber essa revelação. Quem é você? Para o que você nasceu? Da onde você veio? Você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Você, antes do teu nascimento, o propósito, a razão para o seu nascimento foi revelado. Deus teve uma razão para te deixar nascer, para Ele te fazer, para Ele te criar. Então você precisa prestar atenção para isso. Falar sobre a cultura do céu, falar sobre o reino do céu, não é simplesmente falar sobre poder de curar o enfermo, de fazer um cego enxergar, um aleijado andar. Não, é primeiro
E essa foi a preocupação de Jesus, é falar, é mostrar para as pessoas quem eles são. Mostrar para as pessoas quem eles são. Você lembra da passagem onde Mefibosete, ele foi chamado para ir ao palácio de Davi? E qual foi a questão dele? Quando Davi chamou ele para sentar à mesa, ele se autodenominou cão morto. Cão morto. Olha a maneira que ele estava se vendo. Deus não fez nenhum cão morto. Deus não fez Mefibosete para ser um cão morto. Mas olha a visão que ele estava tendo de si mesmo. Quando você olha para a passagem de Jonas, quando ele entra no barco para ir para uma outra cidade que Deus não falou para ele ir, e as coisas começam a acontecer, e isso é interessante, meu irmão, porque quando você está fora do propósito, quando você não cumpre a sua identidade e o seu propósito, aonde você chegar, você pode levar a prejuízo. Aquelas pessoas que estavam no barco junto com Jonas, eles tinham posses. Eles trabalharam para ter aquelas coisas. E por causa que Jonas estava lá, veio uma tempestade e eles começaram a lançar fora do barco todas as suas posses. Olha que negócio interessante. Olha que coisa interessante, meu irmão. E quando eles lançaram a sorte para ver quem ia ser lançado no barco, quem ia ser lançado do navio, e essa sorte, a Bíblia fala de sorte, mas não sei se é sorte, né? Porque ele ia ser lançado para fora do navio. Cai no nome de Jonas. Sabe qual foi a pergunta deles? Está lá em Jonas capítulo 1, verso 8. Quem é você? Da onde você veio? Qual é a tua profissão? Ou qual é a tua função? Para o que você faz? O que você faz? Isso é interessante. Isso é interessante. Você depois pode ir lá olhar na sua Bíblia. A pergunta que eles fazem para Jonas é: quem você é? O que você faz? Para que tudo isso venha acontecer conosco. Isso você não pode ignorar, meu irmão. Porque a empresa pode estar indo para falência, porque você está lá. Ei, agora entenda muito bem o que eu quero te dizer. Não é porque você é um azarado, você é um amaldiçoado, você é endemoniado, nada disso, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que você vai vir situações para o lugar onde você está, que o próprio Deus vai trazer para que você volte para o propósito para o qual você foi criado. Aquela tempestade que veio e afrontou o navio, o barco que Jonas estava, não foi uma tempestade maligna, não foi Satanás que trouxe, não foi. Foi o próprio Deus trouxe. Então situações de dificuldades que podem acontecer na sua vida, não é tudo Satanás. O próprio Deus pode trazer certas dificuldades, mas por quê? Não é para Ele te forjar, mas é porque você está fora do caminho. Você está pelo seu próprio caminho. Então tem que vir algo para te trazer de volta. E enquanto você não se render a isso, enquanto você não ser humilde e aceitar, eu estou fora do propósito, você vai continuar sofrendo. E as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão perto de você, também vão sofrer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Por que a terra está sofrendo? Por que a terra está sofrendo? Porque o propósito para o qual ela foi criada não está se cumprindo. O propósito para o qual eu e você fomos criados para a terra não está se cumprindo. A vontade de Deus não está sendo feita aqui na terra. O céu não está se manifestando aqui na terra. Por quê? Porque o céu não quer se manifestar? Não, é porque eu e você, a extensão do reino de Deus na terra não está funcionando. Por isso você está sofrendo e por isso que a terra está sofrendo. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, isso é maravilhoso, que toda a criação de Deus está esperando com uma enorme expectativa que os filhos, e aí nós vemos o que fala em Isaías capítulo 1, eu fiz filhos. E no capítulo 8 de Romanos fala que toda a criação está esperando com uma enorme expectativa que os filhos, ruios, filhos maduros, filhos de Deus se revelem. Ei, quem você é? Da onde você veio? Fique conosco. Nesses próximos vídeos vamos continuar falando sobre como você encontrar sua identidade, saber qual é o propósito da sua vida, para que você possa viver melhor, para que tudo que está ao seu redor também receba dessa revelação, receba desse impacto e você possa viver os melhores anos da sua vida. Que Deus abençoe sua vida
tremendamente em o nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Coloque aí o seu comentário do que você achou, daquilo que você gostaria de saber, daquilo que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos sobre esse tema, para que assim possamos ter uma conectividade, possamos também propagar esse reino para todas as pessoas, em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe, até mais.